Não importa as pedras que você encontre no caminho. Não esqueça que gente é para brilhar. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live da Empraxis e hoje a gente vai falar de saúde mental. Vamos falar com a professora Celi de Oliveira. Ela é especialista em saúde mental e psiquiatria, mestre pela USP, doutora em patologia ambiental e experimental e é pesquisadora do grupo de estudo de álcool e outras drogas da Escola de Enfermagem da USP e é chefe de seção do CAPS Zona Oeste em Santos e é docente de enfermagem. Então vou chamá-la para a gente começar essa conversa. Oi, Celi, boa noite. Oi, boa noite, Bruna. Eu já fiz uma apresentaçãozinha aí do seu currículo. Sim, E a Celi é uma grande amiga, além de ser uma enfermeira brilhante, e pesquisadora, doutora, docente e chefe de seção do CAPS. Então a gente vai falar hoje sobre saúde mental, Celi. Fala um pouco, como é a saúde mental no Brasil? Como é que é o cuidado desse paciente aqui no Brasil? bom, eu quero agradecer o convite, agradecer a participação. É um prazer rever você depois de tanto tempo, né? É. Temos aí uma história bastante significativa e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, sim, até porque se nós pensarmos é, na, no momento que nós estamos vivendo, falar em saúde mental ainda representa um grande desafio, né? Com certeza. Porque se a gente for pegar mesmo for pensar na importância que tem o tema e ainda eu não vou dizer confusão, mas ainda nos termos eles acabam se confundindo, né? Quando você ouve o termo saúde mental, as pessoas normalmente elas fazem uma referência, uma associação com psiquiatria. E quando na verdade nós duas sabemos que eles são temas distintos. Até porque não dá para a gente esquecer da nossa formação, né? Nós tivemos aí professoras maravilhosas na graduação e nós sabemos o quanto que elas lutam e batalham. Então, para falar da saúde mental, não dá para a gente não falar e não considerar o SUS, né? Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema, que é um sistema que hoje ele está tendo muito mais expressividade, depois de 30 e tantos anos. E quando se pensa em saúde mental no Brasil, não dá para a gente desconsiderar que é um crescente, é um movimento que vem acontecendo, né? O movimento da reforma psiquiátrica, que ele é relativamente novo No e Brasil, né? no Brasil, e é importante que a gente tenha em mente, saiba que falar em saúde mental não é pensar no outro, né? Não é no outro. Falar em saúde mental é pensar em mim, pensar na Bruna, pensar nos participantes, pensar na sociedade como um todo. Somos nós, E né? A gente coloca isso tão fora, né, da gente. é, nós Eu sempre dizia colocamos, que é uma linha tênue que a gente está andando é, em cima. exatamente, falar em saúde mental é algo como se parece que ainda representa um tabu, né? Até pelo desconhecimento das pessoas e até mesmo, muitas vezes, pelo não reconhecimento de uma área tão importante, tão significativa. E aí, se nós formos pensar atualmente a saúde mental no Brasil, a saúde mental está doente, né, Bruna? A Tá. saúde mental esteve doente há algum tempo atrás e depois desse momento pandêmico que nós ainda estamos vivendo, aí é que adoeceu um pouco mais. Na verdade, ela merece uma atenção maior, porque embora todos os esforços eles estejam voltados para a saúde física e para todos os comprometimentos por conta da pandemia, e
consequentemente, a saúde mental acabou mais uma vez sendo negligenciada, não dá para não pensar na saúde mental, né? Até porque o momento que nós estamos vivendo, especialmente, é um momento bastante crítico, é um momento em que nós precisávamos ter uma maior atenção, sim, que as políticas públicas elas deveriam ser mais valorizadas, implementadas, colocadas em prática. E desde quando nós iniciamos todo esse momento pandêmico lá atrás, né? A saúde mental, as políticas públicas, elas não foram consideradas. Ao contrário, foram negligenciadas. E isso, de uma certa forma, acabou trazendo mais problemas, menos recursos, um olhar menos afetuoso, menos científico para a saúde mental. E se nós formos para responder a tua pergunta, como é que está a saúde mental no Brasil? A saúde mental ela está precisando de atenção, ela está precisando de cuidado. E foi um dos motivos que me motivou voltar, inclusive, a atuar na assistência, porque você sabe que nós trabalhamos juntas, e você sabe que já vinha algum tempo que eu já tinha me afastado da assistência, né? Estava Mas só não, né? Mas estava na é, docência, né? dedicando exclusivamente à docência. Mas a pandemia ela trouxe essa indignação, trouxe a aflição, trouxe a angústia, e eu percebi que eu precisava estar inserida em algum serviço. Até por conta de, além dos dados, né? Nós temos as pesquisas que são feitas especialmente pelo Corém, nós temos as publicações aí dos grupos de ensino e pesquisa, inclusive do GEAD, do qual eu faço parte. Nós temos os trabalhos que têm sido feitos, têm sido publicados, e nós temos tendo contato com as pessoas e com os dados de que as pessoas estão adoecendo, né? E isso, a pandemia só trouxe a... Peraí que deu uma Eu travadinha. também, e com isso acabou trazendo a necessidade de investir mais na saúde mental. E os Sim. serviços não pararam, né? Os serviços não pararam. Durante as Mas as pessoas aulas, ficaram com medo, né? De ir aos serviços também, né? isso. Durante as aulas, só pensando assim, mais no público alvo, os alunos, nós tivemos vários problemas que comprometeram a saúde mental, né? E com isso, eu senti a necessidade de retornar. Foi aí que eu prestei o concurso, fui aprovada e voltei a atuar em janeiro esse ano, né? Diretamente na saúde mental. E o serviço não parou, a demanda continua dentro dos serviços, mas o que nós percebemos é que a população com problemas realmente aumentou bastante, né? O número é expressivo, e quando eu falo aumentou, eu estou falando de cerca de 2.000 atendimentos em 3, 4 meses, porque nós temos toda a produção dentro dos serviços, né? Então, não parou. Os serviços essenciais na saúde mental não parou. Houve uma redução por conta da população do grupo de risco, mas as portas elas continuaram abertas, né? Como todo CAPS deve ser. Então, serviço aberto. E o que dá para dizer para você é que a saúde mental ela precisa de um olhar, sim, né? Mais científico, as políticas públicas precisam ser implementadas, e nós estamos aí para poder continuar resistindo, né? É uma luta. Contra, na luta, né? Porque Na luta, não exatamente. dá para se pensar na saúde mental encarcerada, né? Não dá para se pensar na saúde mental encarcerada. E aí, quando eu E quando a penso gente até. fala da desinstitucionalização, né, de tirar esse paciente de dentro do hospital, né, do encarceramento, né, o Exatamente. paciente de saúde mental
que a Celi começou, né, falando, né, o paciente de saúde mental e o paciente psiquiátrico, eles estão num grupo próximo, mas não é só isso, né? Não, Não é todo paciente de saúde mental é aquele cara que estava lá internado num hospital exatamente. psiquiátrico. Não Não, é isso, não. né? Inclusive, algo que eu tenho discutido muito, né, durante a minha prática e também durante as aulas, é a gente começar a colocar, de fato, os sujeitos em seus devidos lugares. Então, eu tenho trabalhado muito com a questão até a forma de se referir. Porque a nossa prática, Bruna, você sabe, né? Durante muito tempo, nós trabalhamos sempre com o sujeito paciente, né? Sim, E nós aprendemos, e à medida que nós vamos estudando, evoluindo, a gente entende que se a gente começa a utilizar a prática, pensar na questão usuário, né, já vai tomando aí até uma outra característica na abordagem. Eu sim. trato muito com nessa questão também com o aluno, eu evito, tenho procurado, né, trabalhar com a prática até o chamamento, é o usuário do serviço de saúde, quem é esse usuário? Todos nós somos usuários, né? Porque se eu penso o seguinte, se eu faço uma abordagem um pouco mais adequada e um pouco mais humanística, e tratando o indivíduo quanto cidadão, porque isso também foi tirado, né? Isso foi Desse paciente. desconsiderado Desse paciente, olha, eu continuo desse, paciente. não é, desse cidadão, Desse indivíduo, desse cidadão. indivíduo, desse cidadão, que eu, de uma certa forma, eu acabo perpetuando isso. Então, é algo que eu tenho buscado colocar no meu discurso, no meu vocabulário, nos meus diálogos, nas minhas conversas, o usuário, né? Até porque o termo usuário, ele remete ao usuário de drogas, Verdade, que, de uma é certa verdade. forma, também acaba levando as pessoas a pensarem, fazer essa pequena confusão de termos. Então, eu também Sim, tenho trabalhado muito com essa questão, né? O é usuário. indispensável. É Sim, indispensável que a gente forme esses alunos, né? O nosso papel sim, dentro da universidade sim, é exatamente trazer esse aluno para a realidade, para o que a gente quer que aconteça, né? exatamente. Então, Então, essa mudança de termos, aprendi uma hoje. Não falarei mais paciente, falarei trabalho, usuário de serviço de saúde. Muito bem, trabalho. Porque eu sou adorei. usuária, você é usuária, né? Eu Sim, trabalho, sim, então, faz todo sentido. tenho procurado trabalhar muito com essa questão, porque e trabalho de formiguinha, você sabe. Porque Sim. nós estamos tão acostumados a usar o termo paciente, porque aí, se a gente usa o termo paciente, a gente, na prática, acaba usando, acaba abordando como paciente. Aquele indivíduo que espera, que não tem voz, que é tudo aceita, não questiona nada, né? Em E, todos os sentidos, né, amiga? Se a gente exato. for pensar, né? Eu estava fazendo um café lá com o Impraxis que a gente estava falando sobre a parturiente. É o mesmo processo, É, né? A é. parturiente vira paciente na hora que ela entra, então ela não tem voz, Isso. né? Então, os pacientes mais vulneráveis que os pacientes, os É, usuários do serviço de saúde mais vulneráveis que a gente tem, né, são os pacientes da saúde mental, é, é, porque ele já não tem voz por natureza, né? E aí, a exatamente. partir do momento em que o profissional toma conta, né, daquele corpo, né, e ele passa a ser, Exatamente. ele é o dono daquele corpo, É, né? é um, Então, a gente precisa pensar nesse usuário do serviço de saúde como alguém, sempre, isso, né? como cidadão, como sujeito, Como né? cidadão, como sujeito. Aquele que fala, aquele que sente, aquele que ouve, aquele que opina, aquele que, apesar de ter um diagnóstico, um transtorno mental, uma situação, uma causa que afete a saúde mental dele, ainda assim ele é um cidadão de direitos. Eu Sim, e não, penso, nem sempre isso vai interferir também no seu poder de decisão, sim, né? Uma exatamente, alteração de saúde mental não necessariamente te leva à exatamente. incapacidade de tomar decisões, né? São É coisas diferentes. por essa razão que eu sempre procuro usar o termo usuário.
Porque aí eu já vou tentando fazer aquele movimento inverso de olhar aquele indivíduo como alguém que é um cidadão de direitos, que foi Sim. justamente o que durante muito tempo nós não conseguimos. Daí é que houve a necessidade, por isso a importância do movimento da reforma, né? E Sim. pensar a saúde mental também vem daí. E aí, entrando no link, no tema da nossa conversa de hoje, né? Saúde mental, como acessar os serviços em tempos de pandemia, já começa daí. Porque na maior parte dos serviços que não de saúde mental, muitas vezes o usuário vai lá com uma queixa clínica e o fato dele dizer que é do NAPS, porque ainda tem eles ainda se intitulam, falar eu sou do NAPS, né? Porque NAPS é o Núcleo de Atenção Psicossocial. Hoje nós temos Sim. os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, quando ele chega num serviço que não aquele que ele está acostumado, que é o serviço onde ele pode se sentir mais acolhido, aí o que acaba acontecendo? Ele chega num serviço, ele vai procurar um outro serviço, uma UPA, um PS ou qualquer outro serviço, ele entra, ele acessa, e quando ele vai com uma queixa clínica, o fato dele dizer que é de outro serviço, já é como se fosse uma barreira, como se representasse assim: ah, então é do NAPS ou é do CAPS ou tem saúde mental, então o problema não é aqui, você entendeu? Então, Sim. o nosso trabalho ainda, ele é de desconstrução, né? É de desconstrução. E Porque a aí, saúde mental ela quer a sociedade, na verdade, né? Enquanto ela estiver escondida, né, institucionalizada e não isso, tiver, enquanto eu não estiver vendo, tá tudo bem, exatamente. né? Independente do que aconteça com esse paciente. E se ele é estigmatizado no momento em que ele chega no serviço, né? Tá, não, Aí, se é do CAPS, então não é aqui que você cuida, né? Do consequentemente, intestino, do estômago, ele vai tratar no CAPS? consequentemente, o movimento está justamente aí. Sim, Trazer esta é, sensibilização, eu prefiro dizer educação permanente, que é o sim, que é feito, né? No CAPS, onde eu atuo, é feita a educação permanente, porque existe aí o trabalho com toda a rede, então é a saúde mental inserida na atenção básica e a atenção básica inserida na saúde mental, porque de uma certa forma você acaba trabalhando com o matriciamento, né? Então, ah, sim, dentro da unidade básica. isso, porque aí você acaba, de uma certa forma, trabalhando junto, justamente para quê? Para poder você mostrar, você trazer a importância do que é o indivíduo estar inserido no seu território, né? Porque ele não é um transtorno mental. Ele é um sujeito que tem agravos à saúde mental, mas que também existem outras necessidades que não somente os nossos serviços, os CAPs, né? Os dispositivos da saúde mental vão dar conta. E Sim, aí, de uma certa forma, é uma maneira de se investir, ainda que de maneira tímida, ainda que tendo, tendo encontrado vários obstáculos no caminho, ainda assim é um trabalho permanente, né? Então, a saúde mental, ela está, de uma certa forma, ela precisa de uma atenção. Ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa da conscientização da sociedade, no sentido de entender que o indivíduo que tem um agravo na saúde mental, ele não tem que ficar, ele não é isolado, né? Que isso vai resolver o problema. Por isso a não vai, você importância só vai dos esconder, né? serviços, por isso a importância dos CAPs, por isso a importância do SUS, por isso a importância é, é, dos serviços, né? Desta, dessa parceria positiva, né? E educativa. Porque, caso do contrário, nós vamos para o retrocesso. Sim, Aquela fase onde você fez estágio no manicômio, onde eu fiz estágio na faculdade no manicômio, né?
E saúde Sim. mental não é isso. Saúde mental não é aquele indivíduo feio, não é aquele indivíduo que baba, não é aquele indivíduo Sujo, que sem roupa. sujo, sem roupa. Não, não, não é, né? É, hoje, atualmente, nós temos tido bastante demandas de saúde mental que estão relacionadas com ansiedade, né? Ansiedade, transtorno do pânico, a depressão nós temos aí números, porém, o que é importante entender com relação às principais demandas na saúde mental hoje é que justamente não é por conta da pandemia que as demandas na saúde mental aumentaram. Não. Na verdade, a pandemia ela veio para mostrar que a desigualdade ela de uma certa forma aumentou e Sim, isso contribui para as demandas psicossociais, porque como é que o indivíduo vai ter, como é que ele vai ter a saúde mental adequada se ele não tem os determinantes sociais que a gente aprende, né? Se ele não tem verdade. emprego, se ele não tem lazer, se ele não tem acesso aos serviços de saúde. Então, se ele não tem uma rede de apoio, que é o que preconiza a, a legislação, as políticas públicas exigem. Então, nós temos tido várias demandas aí relacionadas à ansiedade, relacionadas a formas graves do pânico, né? Nós Então, as tivemos questões sociais interferem diretamente no despertar, na verdade, dessas alterações. exatamente as questões sociais, elas acabam, as demandas sociais, elas acabam, de uma certa forma, interferindo diretamente na qualidade de vida, no bem-estar e, consequentemente, na saúde mental do Na indivíduo, saúde mental. né? Ó, a Gabi está colocando aqui as questões. Isso, como funciona o Como acesso ao funciona o CAPS? acesso ao Direto CAPS? ou via UBS? Vamos lá. Nós temos os tipos, né? Os CAPS, o CAPS onde eu trabalho é o CAPS 3, que é o CAPS 24 horas, e que quando existe a necessidade de um acesso, ele é porta aberta, tá? Ele é porta aberta, então a pessoa tem uma necessidade, sentiu, tem uma demanda, tem algo que está interferindo, ela pode procurar o serviço, por território, então eu trabalho no bairro, então tenho o território que ele atende e a pessoa chega para fazer primeiramente o acolhimento. Então ela vai ser acolhida, ela vai chegar no CAPS, ela não vai voltar, né? Ela é ouvida, ela é acolhida, de acordo com a triagem que é feita, tem os técnicos de equipe ficam de plantão, a equipe é interdisciplinar, né? Então, nós contamos com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com assistente social, tem um enfermeiro, tem também a equipe de técnicos de enfermagem, e passa primeiro por esse acolhimento, pela triagem, ali vai ser ouvido o indivíduo, vai para entender qual é a necessidade dele. Dependendo dessa demanda, dependendo do que for identificado, ele pode ser já, vai ser encaminhado para uma consulta ou ele vai para um atriciamento, né? E aí ele vai ser atendido na rede, onde em parceria com o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, e também na Unidade Básica de Saúde. Então, dependendo da demanda que ele tiver, ele recebe o atendimento, é acolhido e é feito o encaminhamento. E, e o importante nisso é que o indivíduo ele continua sendo acompanhado, né? Ele continua sendo assistido. E não só pelo CAPS, porque muitas vezes a demanda dele pode ser de cunho social. E aí nós temos os outros dispositivos, nós temos o Centro de Atenção de Referência Assistente Social, né? Que conta aí com toda uma outra demanda de assistência social, de uma certa forma, né? Então, é uma maneira de acolher esse indivíduo e ter a rede de apoio, Sim. né? E quando a gente pensa na questão da estratégia, por exemplo,
A estratégia vai estar muito mais vinculada, né, a esse cliente, né, a esse cidadão, Sim, do que o CAPS, por exemplo. E algumas demandas, inclusive de saúde mental, podem ser resolvidas e tratadas pela unidade básica de saúde, né, pela ex- estratégia de saúde da família. Ele não exatamente precisa isso. chegar até o CAPS, que é o serviço mais especializado, não é? Foi ótima a tua colocação, por quê? Porque isso de fato acontece no serviço onde eu atuo, né? E você consegue ver. Então, temos os técnicos, cada grupo as mini equipes são responsáveis por determinado território, e aí existe essa discussão de caso, reuniões de matriciamento, né? Atendimento das demandas, e é justamente o que você falou. Então, no CAPS, você tem o atendimento de casos graves, né? Você tem atendimento de casos leves, mas existe sim essa parceria, esse desdobramento, onde você vai atuar com as equipes para que a saúde mental esteja inserida na atenção básica e o contrário também, né? Até porque Sim, aí tem todo um preparo, tem toda uma parceria entre os profissionais. Porque senão você também, de uma certa forma, você não consegue atender todas as todo demandas, mundo, né? né? Não consegue. E por outro lado, aí você também não consegue é, mostrar para o cidadão a importância dele ser um usuário, dele ser ativo também nos cuidados, né, com a saúde dele. E também cobrar, porque Sim. é um cidadão que paga impostos, é um cidadão que contribui, né? Então, ele precisa ter de volta aquilo que Ele tem direitos, né? Não é uma ele questão. não é só deveres, ele tem direitos. E, consequentemente, Sim, isso também fortalece a saúde mental, né? Isso fortalece. É um trabalho de o- formiguinha, sim, mas fortalece sim, bastante. sempre. Mas é indispensável, né? Sim, Se a sim, gente não tiver, né, o serviço, quando a gente fala do SUS, eu vejo tanta gente criticando o SUS, né, falando que, não, o atendimento é ruim, eu preciso disso, preciso daquilo. O SUS é um serviço, é um sistema magnífico, só que ele é feito de pessoas. O que magnífico. significa que essas pessoas precisam se empoderar, né, se apoderar desse cuidado ou dessa sua motivação, né? Então, quando você fala é um trabalho de formiguinha, que se você estiver sozinho vai ficar muito mais difícil, Sim, com né? Conforme certeza. você vai trazendo outros profissionais para dentro desse contexto, você tem uma maior chance das coisas mudarem, das realidades, dos atendimentos serem mais adequados, serem mais para essa Ex- população receber aquilo que ela merece, Exatamente. né? E eu costumo dizer, falar sobre isso também, né? Eu falo isso com os alunos porque é o público-alvo da nossa formação. Mas eu também procuro mostrar no dia a dia a importância que tem o usuário dentro de um serviço e também a importância do servidor. Porque assim, eu prestei um concurso, eu sou servidora pública, né? A premissa básica do meu trabalho, por eu ter prestado o concurso, é para servir a população. Então, eu parto do pressuposto que se eu sou a profissional, eu estou ali no serviço, eu preciso fazer essa ponte, porque o usuário, ele não sabe, ele vai em busca de algo. E aí começa todo esse trabalho de formiguinha relacionado ao SUS, porque é muito comum, nós sabemos disso, você acabou de corroborar, as pessoas falam mal do SUS, as pessoas reclamam do SUS, mas a maioria não sabe quem é o SUS. A Não, maioria desconhece, né? E aí é um trabalho de formiguinha, porque você orientar, você explicar, você mostrar a importância, né? O quanto que esse nosso é uma referência, né? É uma referência. mundial, inclusive. E é importante que as pessoas, principalmente, estão ingressando aí na área da saúde, precisam entender qual é o papel do SUS, qual é a importância que o SUS tem, né? E, e aí começar a trabalhar com as pessoas para mostrar a importância, né? É trabalho de formiguinha, mas a gente precisa fazer esse movimento também.
Nós Sim. precisamos fazer É esse de dentro para movimento, fora, né? né? Não é uma Exatamente. coisa que acontece Não. do nada, né? Até porque se eu não acreditar, consequentemente, eu não consigo fazer um movimento contrário, né? E assim Sim, o é com a saúde mental. Assim o é com a saúde mental, né? verdade. E a saúde mental, ela é importante, tanto quanto a saúde física, né? As pessoas precisam, de fato, entender, precisam acreditar, precisam saber, ouvir pessoas sérias, né? Sim, Buscar fontes sérias, fidedignas, de que a saúde mental é algo muito sério, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser entendido, né? Precisa haver mesmo esclarecimento no sentido de que saúde mental não é coisa de louco. Saúde mental não é ficar trancafiado, né? Embora nós saibamos que exista preconceito, existe o estigma, é, é, o indivíduo é único, existe a subjetividade do indivíduo, e isso precisa ser respeitado. Então, às vezes, o que pesa, incomoda a mim, para você, Bruna, pode não incomodar, e isso precisa sim. também estar muito claro, porque senão as pessoas mantêm o sofrimento, as pessoas não vão buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Até por conta desse estigma, né, Silvia? Existem muitas Exatamente. pessoas que são ignorantes, né? Ignorantes no sentido de não Sim, sim, conhecer mesmo, sim, de exatamente. entender que as questões de saúde mental são frescura, É. né? É Que são piti, necessariamente, é piti, é é mimi, situacional, né? Então, não, agora você está é mimimi, deprimido, é mas, mimimi, né? né? Isso é É mimimi, ai, que coisa triste. E pensar, é isso que traz uma série de outros problemas, né? Porque a saúde mental ela exatamente, vai interferir diretamente nas questões físicas também. tudo, em tudo, né? Tudo. E é importante que as pessoas tenham essa percepção, né? De que quando se pensa em saúde mental, você está falando em algo que é muito mais amplo, né? E, e aí eu volto a insistir na questão, se você entende um pouco do assunto, se você discute sobre isso, é, entender que a saúde mental ela pode ser afetada, né? Nós estamos vivendo um momento como esse, né? As redes sociais, elas de uma certa forma contribuem, Sim, a desigualdade ela contribui, é, o próprio rechaço que os profissionais de saúde sofreram com essa pandemia, né? De serem evitados, o próprio momento pandêmico, nós aí, profissionais de saúde, tinham enfermeiros, lojas que tinham placas dizendo que o profissional de saúde não podia entrar sim, no ápice da pandemia, né? Virou um, profissional da saúde sendo vestido de branco, sendo rechaçado na rua, sim, apanhando no no metrô, metrô, né? No ônibus. e aí as pessoas vêm chamar de heróis, vêm aplaudir. Isso não é legal para a saúde É, mental. Eu não sou heroína, eu sou profissional, né? Você exato, também. E isso tudo, quem faz esse movimento somos nós, né? Aprender a respeitar os nossos limites também é uma forma da gente acessar os serviços em tempos de pandemia, né? Não é, não é qualquer coisa. Se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou chateado, não dá para desmerecer aquilo que você sente, porque se uma pessoa desmerece aquilo que ela sente, consequentemente, há de desmerecer o que o outro sente também. exato. E isso acaba virando um círculo, e isso aumenta, né? Só E, piora, né? e só piora, e só piora, só E piora. essa a questão do cuidado da saúde mental é tão importante que o CAPS ele não é um serviço de dar remédio e fazer terapia, né? É um serviço muito mais amplo em que você vai trabalhar esse indivíduo como um todo, né? Exatamente, Vamos falar exatamente. dos tipos de CAPS. Você falou que você trabalha no CAPS 3. É, nós Quais são os temos, tipos de CAPS? nós temos os CAPs. O CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial, tá? E ele tem aí os objetivos, ele funciona como, até por conta da própria desinstitucionalização, porque antes nós tínhamos somente o modelo manicomial. E aí, Uhum. o CAPS, através da portaria 336, né, 19
de fevereiro de 2002, ele veio justamente para poder ser dispositivos de saúde, justamente para poder dar conta da demanda territorial. Então, de acordo com o número, o que a lei estabelece? De acordo com a população, o número de habitantes de determinada região, você vai ter o número de CAPs, você vai ter um modelo de CAPs justamente para atender aquela demanda, né? Então, você tem o CAPS 1 e o CAPS 2, CAPS 3, AD e infantil. Para cada tipo de modalidade, você vai ter os atendimentos e as pessoas, o número de habitantes. O CAPS que eu trabalho, nós temos, é o CAPS 3, justamente porque ele é de 24 horas. Ele faz o acolhimento integral, ele faz a hospitalidade integral, faz também a hospitalidade dia, né? Que é o que a gente chama de, entre aspas, de hospitalidade dia, porque o hospital dia ele fica durante o dia, ele faz todas as atividades que tem que fazer, recebe tratamento medicamentoso, também participação em grupos, né? E nós temos também em algumas situações, eles têm a necessidade de fazer a medicação assistida, né? Então, nós temos os grupos operativos que agora, na pandemia, eles estão sendo retomados, porque de uma certa forma, acabou com a pandemia, tivemos que diminuir os atendimentos. Então, Sim. atividades grupais e atividades individuais, né? Grupos psicoterápicos, grupos de triagem. Então, agora estão sendo retomadas as atividades. Aí nós temos o CAPS-AD, que é para a população com problemas relacionados a álcool e outras drogas, CAPS infantil também, né? Infanto-juvenil, onde você tem a modalidade de atender crianças e adolescentes. E você tem o Mas CAPS, existem crianças com problemas de saúde mental, professora Celi? existe sim, né? É Embora outra, é é, outro mito, né? Que as pessoas é, falam que não, mas não tem criança com problema de saúde mental. Sim, é, é, e nós temos, né, embora não seja uma expertise minha, apesar de eu trabalhar na saúde mental, existem aí os CAPs que tem o público infanto-juvenil, né? Temos adolescentes que têm problemas de saúde mental, sim, tá? É, tem a população que é um pouco mais vulnerável também, né? E aí sim. vítima de outras formas de violência, que não somente a física. E é um trabalho de muita importância, que embora a população não conheça, né? É um trabalho que envolve toda a equipe interdisciplinar, envolve também toda a equipe de assistência social, né? Também as equipes de jurídica, né? Apoio jurídico também, porque muitas vezes são situações em que é necessário que os indivíduos sejam assistidos juridicamente, né? Então, não é um trabalho que ele funciona de forma aleatória. Então, até para poder ficar um pouco mais claro, é, antes do movimento da reforma, os sujeitos que apresentavam alteração do comportamento, ou até mesmo que por algum motivo ou outro escuso, né? Pessoas às vezes tinha valores, às vezes a pessoa, ai, não quero. Tem alguns filmes que até mostram isso, né? Então, às Sim. vezes E é a a pura pessoa tinha verdade, né? às vezes a pessoa tinha uma grana, ela era internada no manicômio e esquecida, né? Hoje não mais, hoje nós temos uma lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que ela estabelece os direitos da pessoa e da família, né? Então, isso, de uma certa forma, tem o objetivo de coibir o que era feito no passado, mas os serviços hoje, eles têm aí toda uma demanda, né, que atende às exigências legais. Então, nada é feito de maneira aleatória, né?
porque existem sim, usuários que são acompanhados, às vezes tem usuários que têm curadores, que são tutelados, então tem um responsável que responde legalmente por ele, e não dá para fazer as coisas de forma aleatória, né? Então, o serviço é sério, né? sim. E nós E importantíssimo, né? e Porque ninguém pensa o que importantíssimo. acontece com essa criança e com esse adolescente e Exatamente. futuramente esse adulto depois do abuso, depois da violência, né? E esse indivíduo ele Então precisa é ser uma, acompanhado, né? sim, por favor. É. E é Então, assim, esse indivíduo que você falou, né, que era colocado no manicômio, porque tinha dinheiro e alguém queria ficar com o dinheiro, o marido queria trocar de mulher, então colocava e, uma lá e pegava a próxima, e por aí vai. né? É. Homossexuais, né? Qualquer um que fosse transgressor da sociedade de alguma forma, né? Que não Eram, de uma certa criminal, era colocado no manicômio. eram, Crianças eram, muito levadas, né? Umas exatamente, né? coisas que a gente fala, imagina, isso não acontece, Aí toma aconteceu, remédio, toma acontece, remédio. aconteceu. É por isso que hoje nós temos serviços, nós temos dispositivos, né? Nós temos a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que tem o objetivo justamente de quê? De manter esse cidadão no lugar onde pertence a ele. E quando Sim, se fala em cidadão, não estamos falando de alguém que está muito longe de nós, né? sim, Hoje, as estatísticas, os estudos apontam que qualquer pessoa ela pode desenvolver um transtorno mental. E quando se sim, fala em transtorno mental, não é algo muito longe da gente, né? Qualquer condição, se nós formos buscar a definição da OMS, de saúde mental, qualquer é, situação que possa interferir no bem-estar da pessoa, na percepção que ela tem de qualidade de vida, né? Isso não pode ser desconsiderado. E se formos fazer uma correlação com o momento pandêmico que vivemos, muito mais atenção a saúde mental precisa ter, né? E de uma certa Ele forma deixa eu te fazer uma acabou pergunta ficando, para alguém que está dentro. ficou negligenciada, mas nós estamos aqui para Sim, lutar, né? por favor. A gente fez um vídeo sobre o Setembro Amarelo. E quando a gente pega os indicadores de suicídio do último ano, por exemplo, de 2020, os números caíram. E de que forma? Será que isso é um dado real? É um dado que não, que foi, talvez não conseguiu computar, porque se fazia autópsia verbal, né, nos pacientes? Então, pensar em suicídio, falar em suicídio parece que é algo ainda representa um tabu, né? Representa um tabu. E até pensar no Setembro Amarelo, a gente sabe toda a questão histórica, é simbólico, né? Mas o suicídio em si, além de representar um tabu, existem aí em torno dele alguns mitos que a sociedade, de uma certa forma, ela algumas áreas, né? Algumas áreas da sociedade, da educação, da saúde, até a própria mídia, até a questão da jurídica, elas se preparam até para poder desmistificar e para orientar como deve ser abordado o tema, né? E se nós formos pensar em questão até na notificação, eu penso, tá? Até pelo que tenho acompanhado, pelo que tem se visto, muitas vezes a notificação é que talvez ela ainda não seja algo preciso, né? Isso muitas vezes pode ser algo preciso, porque é, não é se nós formos pensar em, nas formas, muitas vezes, que acontece, às vezes um acidente automobilístico, onde o indivíduo ele está na contramão e ele bate o carro, muitas vezes isso não é considerado como suicídio, né? Não é Sim. nem aventada a possibilidade desse indivíduo ter se suicidado, né? Então, é, o que
pode ser que a gente perceba o que aconteça, pode ser a questão da notificação. Às vezes, algumas situações, alguns casos, eles podem ser subnotificados, né? E falar em suicídio é algo muito complicado também, né? É muito complicado, porque aí entram as crenças, entram os valores, entra muitas vezes o desconhecimento das pessoas, não é? E os dados, eles mostram para nós uma realidade, mas quando você se depara com alguns acolhimentos, alguns atendimentos, algumas histórias que chegam, muitas vezes você vê muito a ideação suicida, né? Você vê o risco para suicídio. Então, Mas a negligência da saúde mental leva a isso também. e isso também, muitos termos, os termos também eles se confundem, né? Porque a gente sabe que existe uma distinção entre a terminologia. Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma ideação, às vezes ela tem um risco para suicídio, né? E muitas vezes a negligência com a própria saúde mental, ela pode ser um fator de risco também, né? Pode Sim, ser um fator de risco. eu tive depressão pós-parto. Minha filha tem 21 anos já, então eu fiquei bem, graças a Deus. Mas foi um período de. Eu sou uma pessoa muito, como eu diria, muito analítica das coisas, né? E quando eu estudei a saúde mental na universidade, né, quando eu estava fazendo faculdade, eu sentia o sofrimento dos pacientes, né, dos usuários. Olha, eu Sim, não sim. consigo largar o paciente. É isso, Dos usuários, devagarinho você vai. eu vou. E eu não conseguia compreender a dimensão. E aí, quando eu me vi, né, dentro da depressão pós-parto, que é óbvio que era uma pontinha do iceberg, né, perto do sofrimento psíquico de muitas pessoas, né, mas foi um grande sofrimento para mim. Eu olhava para a cena como se eu estivesse fora, né? E eu falava, gente, é muito duro, porque você tem consciência, mas você não tem controle. Essa perda de controle, né, em relação à sua vida, né? E assim, não que eu tivesse ideação suicida, porque eu não tinha, não queria machucar minha filha, não queria me machucar, mas eu queria dormir e não acordar, né? Então, assim, o sofrimento e o cansaço era tão grande, né, que você as suas ideias, na verdade, elas buscam o cessar o sofrimento, É, né? Então, o não cuidar da sua saúde mental faz com que muitas pessoas que estavam ideando lá, né, com aquela ideação suicida, chegarem a, a concretizar, né, os seus atos. E muitas vezes, você falou do CAPS, né, do Infanto Juvenil, IJ, você vê que tem muitos adolescentes e crianças, né, que hoje chegam a ou tentar ou conseguir, né, a questão do autoextermínio, e que já tinham trazido sinais, né, de que não estavam bem, que precisavam de cuidado, né? Mas esse estigma da doença mental é tão importante, né, sim. essa dificuldade da população, né, das pessoas de aceitar, da sociedade em geral, né, de aceitar que precisa de ajuda nesse sentido, É, né, como se fosse uma questão de fracasso, né, uma é, questão, de uma importância covardia. menor, né? É, Você tem um apendicite, você não vai operar? é. Não, vou deixar E aqui porque não quero ficar com não a quero. cicatriz, Exatamente. né? Não E dá, e o transtorno mental é a mesma coisa. Se não aproveitando isso, cuidado, aproveitando a tua fala, né? uhum, Que você disse que quando você ganhou o bebê, você teve depressão pós-parto e você percebeu, porque você olhava os outros pacientes, os usuários, você percebeu que o teu problema era uma pontinha do iceberg. Não era, não. para mim era imenso. O Era o teu, iceberg inteiro. o teu problema, a dor é tua, só você quem sente. Sim, E muitas vezes
a negligência com as questões da saúde mental, elas podem estar também aí, ter uma explicação nesse negligenciar, né? É o tal de comparar um problema com A o outro. dor. É. Ai, mas você tem problema. Olha lá a pessoa que não tem o braço, que não tem a perna. Olha lá a É. pessoa que está passando. Então é assim, é esse comparar, esse tentar mensurar a dor do outro, o incômodo do outro. Isso muitas vezes também pode gerar mais sofrimento, né? Sim, E muitas vezes gerar tão maior ou menor que o outro. Não é isso mesmo, porque assim, é quem sente é você, né? sim, O que precisa ser feito é um movimento de acolher, né? De acolher, de ouvir. E eu não estou aqui naturalizando, normalizando e muito menos romantizando a assistência. Não é isso. não, Mas é que esse movimento de olhar, entender e falar, ó, não está bem, alguma coisa não está boa aqui, alguma coisa não está sim, legal. Então, eu acho que o melhor que eu tenho a fazer, pensa, né? Só que a gente acaba, de uma certa forma, não vai, não busca. Ah, não, ai, tem gente pior que eu, imagina. E aí, muitas tem vezes, gente quando você sofrendo vai ver, mais. né? A gente sofre Eu tenho tudo, eu não demais. tenho motivo para estar Não tem assim. motivo, eu tô feliz, nossa, sou viva, tenho saúde, então não dá para ser assim, não dá, né? E é por isso que os serviços estão aí, eles estão funcionando, eles não pararam de funcionar, né? Apesar da pandemia, apesar da Covid, apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando, o acesso aos serviços de saúde mental, aos serviços de saúde, eles continuam funcionando, né? Porque nós entendemos a importância do atendimento, né? Não dá para negligenciar. E nós somos profissionais da saúde, nós somos enfermeiras, nós temos aí uma classe de profissionais também interdisciplinar, todos eles têm importância dentro das equipes e não dá para negligenciar a saúde, né? O importante é a gente identificar, né, o que é saúde, o que é doença, a gente saber que existe essa distinção porque a gente aprende isso, é a gente entender que existe um serviço que, apesar de todos os problemas, é um serviço que não para, é um serviço que está aí. Nós temos um sistema que ele funciona, né? Que ele é feito por pessoas e ele Sim, precisa ser conhecido pelas pessoas que nele estão inseridos. Porque definitivamente. as pessoas podem até ter aí, né? Trazendo um pouquinho, uma outra pontinha, pode até ter um convênio, pode ter grana, mas tudo gira em torno do sistema único, né? A Sim, comparação, como a Gabi está colocando aqui, não dá para comparar a dor do outro, a dor do o outro é o outro, né? Eu tenho um grande amigo que, inclusive, ele tem um trabalho fundamental, já 30 anos que ele trabalha aqui em Santos. Você já deve ter ouvido falar no projeto Tantan, sim. Renato de Renzo, com quem eu tive o prazer de trabalhar, de partilhar, de aprender. E ele fala que gente é para brilhar, né? Ele costuma dizer: não importa as pedras que você encontre no caminho, não esqueça que gente é para brilhar. E falar de saúde mental é essencial. Eu não conseguia pensar em uma pessoa melhor para falar disso do que você. Obrigada, amiga. Você sabe que eu te amo demais. Amo Então, você também. Amo você demais. muito obrigado. A Impraxis agradece por você participar dessa live conosco, né? E É, sempre buscando a excelência do cuidado dentro de todas as áreas. E a sempre, saúde sempre, mental é indispensável. sempre. E eu quero deixar um agradecimento pela Deixe. participação.
Eu quero dizer que foi muito bom te rever, né? Eu estava É, com muita saudade mesmo. Rever a Gabi, que foi uma pessoa que me acolheu quando eu comecei, né? E é graças a pessoas como vocês que eu continuo mantendo o meu lema, tá? Se não for para fazer a diferença, eu não saio da minha casa. isso mesmo. Você faz a diferença sempre, em todo E lugar que estamos você aqui vai, para isso. Estamos aqui para isso. Quando para precisar, brilhar. é só chamar, porque nós somos gente, e gente tem que brilhar mesmo, Tem que né? brilhar, muito bem. Vamos continuar aí fazendo a diferença. Muita Um saudade da Gabi abraço também. carinhosíssimo em você. Daremos esse abraço presencial em pouco tempo. Logo, 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 tá? Vamos Um tomar beijo, amiga. vacina, vamos usar máscara e vamos Vamos, continuar utilizando. Vamos cuidar da saúde mental, por favor. tá bom? Tá bom, um beijo, linda. Beijo grande, viu? Tchau, tchau.